Olá pessoal, o assunto hoje é Sandman, que abre uma temporada como nenhuma outra vista antes de séries ultra aguardadas. Sandman está desde hoje com todos os 10 episódios disponíveis na Netflix e esse mega circuito de fantasia, como é muito bem sabido, continua no dia 21 com a estreia de A Casa do Dragão na HBO Max e prossegue no dia 2 de setembro com a estreia de Os Anéis do Poder na Amazon Prime Video. Vocês vão ficar bem ocupados nos próximos 2 ou 3 meses, e eu também. Olha, dizer que Sandman é uma adaptação ultra aguardada não é força de expressão. Desde 1991, ou seja, mais de 30 anos, rolaram por aí uma dúzia de projetos em cima dessa HQ super influente do Neil Gaiman. Cada um chegou a um estágio diferente de maturação, mas foram todos abandonados ou suspensos. Até este aqui. É uma proposta difícil mesmo. O Neil Gaiman publicou 75 volumes de Sandman num período de mais ou menos 8 anos, a partir de 1989. E, mais ao ponto, Sandman integra aquele grupo muito restrito, aquele punhado de graphic novels que são definitivas. Aqueles totens do gênero na frente dos quais todo mundo ajoelha. Ou seja, a sombra de Sandman é longa, a influência dela é enorme. E ela cria, por causa disso, um tipo muito particular de angústia, não só nos espectadores, ou pelo menos naqueles que conhecem o quadrinho, mas, mais ainda, nos realizadores. É o tipo de criação que oprime o criador. Por isso, eu tenho a maior satisfação em dizer que, na maior parte, essa série, criada pelo próprio Neil Gaiman, em parceria com 2 outros produtores, sendo um deles o David Goyer, o roteirista da trilogia Cavaleiro nas Trevas, é, na maior parte, um arraso. Explico por que na maior parte. Porque para mim Sandman parece uma série nos primeiros 6 episódios e outra série nos 4 últimos. Isso se deve ao fato de que ela é adaptada de 2 storylines diferentes da criação do Neil Gaiman, uma delas Prelúdios e Noturnos e a outra A Casa de Bonecas. A primeira série, a que é adaptada de Prelúdios e Noturnos, chega a ser um colosso e termina com um episódio belíssimo. Já a segunda série, que é adaptada de A Casa de Bonecas, me empolgou bem menos. E por isso eu vou dividir essa resenha aqui em 2 partes também, digamos assim. A primeira, claro, sobre esses 6 primeiros episódios. Eles apresentam para a gente o protagonista, o Sonho, que é interpretado pelo Tom Sturridge, com um cabelo que lembra do Robert Smith lá no tempo em que o Cure estava começando, e que anda sempre vestido como se ele estivesse indo para um show do Bauhaus em Londres em 1984. Eu amei isso, porque isso torna o Sonho, ainda também na série, não só no quadrinho, contemporâneo do Neil Gaiman na época em que ele começou a bolar a HQ. Esses 6 episódios introduzem a gente também ao sonhar, o reino pelo qual o sonho é responsável, de uma maneira que eu achei irresistível, mostrando os escombros dele, uma faceta de cada vez, o que faz a gente compreender a extensão e a importância do sonhar, não pelo que ele é, mas pela falta que ele faz. Isso porque a série começa com o Sonho sendo capturado por um ocultista interpretado pelo Charles Dance, o patriarca Lannister de Game of Thrones, na Inglaterra no começo do século XX. As consequências dessa captura são incalculáveis. Não há mais agora quem governe os sonhos e os pesadelos, que afinal são o motor que move a humanidade. Tanto a nossa criatividade, os nossos impulsos, a nossa imaginação, a nossa capacidade de realização, quanto todos os nossos temores também. Sem supervisão, alguns sonhos e pesadelos escapam do sonhar e se instalam no mundo real.
Por exemplo, um dos pesadelos que se torna real e presente e ocupa essa dimensão passa a ser a Primeira Guerra Mundial. Ou pode ser, em outro caso, um pesadelo como o Coríntio, que aproveita a falta de supervisão para fugir do sonhar e se transformar em um serial killer aqui neste mundo. Ele faz escola, né? E não só isso, mas ele quer de todas as maneiras impedir que o sonho volte a controlar o sonhar, porque senão vai ser o fim dele, ele vai ter que voltar para essa outra dimensão. Quando aquele ocultista capturou o sonho, ele roubou dele também 3 objetos que guardam uma grande parte do poder dele. O primeiro e mais importante de todos é o saquinho de areia. Daí vem o nome Sandman, é aquela entidade do folclore que joga areia nos nossos olhos, faz a gente dormir, transporta a gente para esse outro mundo. Mas são roubados também o capacete dele, é uma mistura de máscara e capacete que é uma maravilha da concepção visual, e um rubi. Então, primeiro a gente acompanha o aprisionamento, o longo aprisionamento do sonho, e depois, quando ele consegue se libertar, a gente acompanha a jornada dele, uma peregrinação, na verdade, em busca desses 3 objetos que se espalharam pelo mundo. Nessa peregrinação ele encontra, por exemplo, num episódio a Constantine, a caçadora de demônios, numa interpretação ótima da Jenna Coleman. Ou, em outro episódio, um condenado de um manicômio judiciário, interpretado pelo David Thewlis, de um jeito que enche a gente de arrepio, que quer usar o rubi para consertar o mundo à maneira dele. A gente vai até o inferno, lindo e terrível, na maneira como ele foi concebido aqui, encontra Lúcifer, e eu sinto dizer que eu não acho que a Gwendolyn Christie está ótima no papel, não. Eu fiquei o tempo todo pensando, a Helen Mirren aqui, hein? Mas enfim, eu não sou a dona da série, né? Esses 6 episódios têm uma atmosfera perfeita que fica ali entre o imaginário e a realidade modificada. São perfeitos no fluxo deles, naquela pegada única da criação do Neil Gaiman. São uma viagem mesmo. E essa primeira série termina com um episódio totalmente fora da curva. Quanto menos vocês souberem dele, melhor. Mas ele é dessas coisas que entram pela pele da gente e ficam lá, movem as emoções da gente em direções imprevistas. Esse me pegou mesmo e tem uma interpretação estupenda da Kirby Howell Baptiste como o personagem que é o personagem central dele. E depois desse episódio feito dessa maneira, que parece que é a gente que está imaginando ele ali naquele momento, vem a segunda série. Ela tem uma ligação de causa e efeito mesmo com a primeira série, mas toda aquela atmosfera se desfaz. É trama, trama, trama. E uma trama que, na minha opinião pelo menos, é subótima, digamos assim. Também não gostei da escalação do elenco e gostei menos ainda daquele tom fantasmagórico dos 6 primeiros episódios ter sido trocado por um tom que seja infantilizado, talvez. Como se não bastasse, tem um pesadelo particular meu nesses 4 episódios. Vários números musicais tipo Broadway. No fim, eu fiquei com a sensação que esses 4 últimos episódios tiveram um único propósito real: avançar a trama, mas avançar ela laboriosamente, penosamente, até o gancho para a segunda temporada, que já está sendo escrita. E apesar de eu não ter gostado desses episódios finais, eu vou assistir a segunda temporada, quando ela estiver pronta, com a mesma antecipação e a mesma excitação com que eu comecei a ver essa daqui. Porque se eles conseguirem, em um episódio que seja, levar a gente para aquele mesmo lugar, aquela coisa incrível que eles criaram naquele 6º episódio dessa daqui, olha, só isso vale uma temporada inteira, sem sombra de dúvida. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, inscreva-se no canal, clique no sininho e para ver dicas diárias de outros filmes e séries, me siga nas redes sociais. Os links estão na descrição aqui abaixo. E a gente se vê no próximo vídeo.